Olha só, igreja, prontinha, né? Terminei aqui meus afazeres 4 horas. Ali, igreja, louvado, assim que eu terminei de tomar banho, 5 horas, igreja. Terminou a força. Amém? Depois veio aquela chuva, né, igreja? Então, igreja, não tinha como eu estar aqui com a minha irmã, amém? Porque eu tenho dificuldade com ela para sair no meio da chuva. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, igreja, não teve como estar aqui, amém, igreja? Mas o Senhor, Ele sabe. Não deu para vir mesmo, igreja. Queria muito estar aqui, né? Para fazer o querer do Senhor, né? Mas infelizmente, igreja, foram duas algo que o Senhor colocou nas minhas mãos e eu tenho que cuidar. Amém, igreja? As palmas agradecem o nome do Senhor. Glória a Deus. Precisava que o Senhor já se aproxima para trazer a palavra. Enquanto ele se aproxima, eu quero que o grupo venha para frente para nós louvar o nome do Senhor. Irmãos, todos que estiveram ontem no ensaio, vem, irmão, para já tomar conta dele. Glorioso Deus Santo, nessa noite, apresento o Senhor aqui a vida do servo que vai, Senhor, trazer a palavra. Ajuda nós, Senhor, nessa noite. Abençoa a tua igreja, abençoa todos que são, meu Pai, presente, para que venham ouvir a tua voz, Senhor. Faz seu querer, faz sua vontade, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo, Senhor da glória.
Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, para ir na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar na vinha do Senhor. Quero ser obreiro de valor, ligado no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Vamos orar, irmão, já pedindo ao Senhor, como de sempre, a sua boa palavra venha nos instruir cada momento a mais, porque temos muito que aprender do Senhor, e isso é coisa agradável a Ele. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso amado Deus, estamos, Senhor, na glória, sabendo, Senhor, que Tu nos enviou para as boas novas, Senhor da glória, que venha, meu Deus, cada um, Senhor, Deus de amor e de bondade, que a Tua palavra, Senhor, ela venha a cada momento a mais, nos instruir, Senhor, como tem nos instruídos, nos ensinar, como tem nos ensinado, meu Deus e meu Pai, na virtude divina, Senhor, da Tua graça, maravilhosa e poderosa, ó Deus de amor e de bondade, na virtude do Teu Evangelho, santo e poderoso, que permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. É importante, irmãos e irmãs, nós estar sempre esclarecidos que Jesus mandou fazer. Eu vou fazer uma pergunta para toda a igreja. Por que o cristão deve tomar a ceia? Não é obrigado, deve, é diferente. Por quê? Será que essa irmã vai responder? Mas é uma pergunta doutrinária que todos têm que responder no mesmo tom. Compreenderam? Ou não? Por que motivo devemos tomar a ceia? Porque é uma ordenança. Por que devemos amar uns aos outros? Porque é ordenança. O amor é ordenança. Está no imperativo, está imperando. É o testemunho. Amar uns aos outros. Então, aquilo que é ordenança, irmãos, é indispensável que deixemos de fazer. Ordenança. Qual? Nós já vamos entrar nesse esboço que é muito rico. Todos os esboços são ricos. E, analisando bem, será que nós temos direito de saber que somos salvos agora? É a pergunta bíblica. O cristão tem direito de saber que ele é salvo agora? Sim. Por quê? Porque ele aprendeu que ele foi salvo antes do nascimento. Ele aprendeu que ele foi salvo, ele ou ela. Alguém foi salvo antes que o mundo fosse criado. Sabia disso? Então lá estava já na lista de Deus os salvos. E outra que a salvação, ela traz
esclarecimento presente. São a doutrina da divisão, princípio, meio e fim. A salvação. Salvação. Por isso que a salvação ela tem uma segurança máxima aos que creem na sua palavra. Primeiro, porque está revelado na Bíblia que nós somos salvos antes do que o mundo. Está em Mateus 25, 34. Está escrito bem assim. E outras partes da Bíblia também. Efésios capítulo 1, 4. Está escrito também que Deus nos salvou antes que o mundo existisse, antes da salvação do mundo. A morte de Cristo foi anunciada antes da criação do mundo. O mundo teve o mundo cósmico, o mundo que o querubim habitou, e o mundo vegetal, que é o mundo que Adão habitou. Mas mesmo no mundo cósmico, onde não tinha sol, era a luz de Deus, ali já estava o plano de Deus para a salvação. E esta salvação nos garante a isenção do juízo. Olha, são três revelações referentes à doutrina da salvação que está compreendendo. Amém. Salvação antes que o mundo existisse. Salvação. Salvação está no presente, porque Deus que nos salvou nos sustenta agora. É condizente com a mesma pregação de ontem, né? Foi muito linda. E a salvação nos garante que não iremos ser julgados no juízo final. Então são 3 etapas. Plano de Deus antes do nosso nascimento, segura o plano de Deus na nossa existência agora, e o plano de Deus garantido sobre nós numa época que a igreja for arrebatada. Isto é segurança, por isso que traz tranquilidade e união. Quem está compreendendo? Estou fazendo esse comentário porque a salvação ela traz um caráter tão puro que os que são da salvação, eles têm esse caráter pleno. Ainda no sábado nós tivemos um comentário lá em São Mateus sobre pessoas disciplinadas, pessoas e pessoas oportunistas. Perigo. O que significa crente disciplinado? Ele é educado, convivente, ele é uma pessoa que olha para alguém com os olhos de misericórdia. Ele é disciplinado. Sabe por que ele é disciplinado? Porque é filho de Deus. E o crente oportunista? Quem sabe o que é isso? Fica de olho no irmão, não vê uma falha e já apunhala. Exatamente. É o crente que não tem o testemunho do Espírito, ele tem a marca da religião. Oportunista. Às vezes ele sabe de um assunto que nem foi daquela maneira, mas de primeiro ou terceiro ele já começa a se espalhar uma fama. Nunca devemos ser crente ou cristão oportunista. Devemos ser o quê? Cristão. Porque oportunista que vive procurando falar mal do outro, difamar o outro, criticar o outro, é o mundo. Eu quero até dar aqui antes de nós iniciar o esboço, dá uma olhada em Hebreus 12, 9. Isso que é bom. Não sabe o que é oportunista? Aprenderam ou não? Pessoas que vivem catando falha nenhuma e de outra para sair divulgando uma fama. Em vez de ajudar, prejudica. Por isso que é bom você estudo da palavra de Deus. Às vezes ainda não sabe que esse pecado é tão grave e acaba cometendo, né? Isto. Hebreus, a epístola aos Hebreus. Vamos ver o que diz
a palavra de Deus, o Senhor da glória. Hebreus capítulo 12, a epístola aos Hebreus 12. Aqui ele faz uma listagem aqui do versículo 5, diz assim: o amor disciplinador de Deus. O amor tem título na minha Bíblia, não sei onde vocês têm. O amor disciplinador de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. É Hebreus 12:5. 12:5 fala assim, olha: já vos esquecesse da exortação que vos admoesta, como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, nem te desmaieis quando por ele for repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho, diz a palavra de Deus. Versículo 7. Para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho que o pai não corrija? Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Compreendeu que o fofoqueiro não é filho? Compreendeu ou não? Porque não tem uma pessoa divulgar uma fama de uma pessoa se ela é filho de Deus. Ela tem o caráter de ajudar e orar. Exatamente, porque a disciplina, ela dá muito o ênfase de olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós. E quando olhamos para dentro de nós, dentro do nosso coração, a nossa consciência, ela vai falar. Se estamos sinceros ou não diante de Deus. Filho bastardo. O que significa filho bastardo? É o filho, exatamente, é o filho ilegítimo. Filho ilegítimo, que é conhecido na Bíblia como criatura. Como criatura. Então, o ensinamento é bom para honrar a Deus com a sua devida honra que Ele nos deu, uns aos outros. É interessante. Disciplina. O crente disciplinado, ele é muito comunicativo, amoroso, compadecedor. O cristão disciplinado sempre ele tem aquela boa conduta, aquela expressão flexível, dobrável, de fácil convivência, fácil para que alguém trate algo com ele, com ela. Chama disciplina do Espírito Santo. Disciplina, quem compreendeu? Amém. Quando nós estamos falando mal de alguém, nós estamos colocando no lugar do juízo. E não temos esse direito. Bom, vamos a essa matéria que estamos convivendo. Primeiro, Jesus virá até as nuvens. Ele virá até as nuvens. Por que ele não pisará na terra? Porque a terra está contaminada. É bom que todos respondam. Porque a terra está contaminada. Porque a terra está contaminada. Por que ele pisou na terra na primeira fase? Você viu o amor de Deus? Ele não deveria ter pisado nela, ele como Deus. Mas ele amou de tal maneira que não dá para se explicar. Ele sujeitou às ordenanças humanas, pisou nessa terra pecaminosa, feito semelhante aos homens, porém não tendo herança com os homens, congenitamente falando. Ele não teve pecado igual nós temos, pecado congênito. Sabe o que é isso que estão falando ou não? Pecado, o que é pecado congênito? Não, o pecado congênito é uma herança que veio de Adão.
E esse pecado está no sangue da pessoa. Está. Esse pecado, ele não impede a salvação. Só que ele está presente. E ele só sairá quando os corpos forem literariamente transformados. Por isso que todos pecaram. Mas Jesus não pecou. Fez semelhança de homens, mas não pecou. Pareceu com o semblante decaído, parecido com o pecado, mas não pecou. Por que ele não pecou? Porque ele não teve pecado congênito. Além dos outros pecados formados, ele rejeitou todos. E ainda aquele pecado, através de chamado também pecado biológico, o pecado biológico, o pecado que está no sangue, Jesus não participou dele. Participou? Não. E por isso é o único suficiente para nos salvar e nos isentar de todo o pecado. Isso só vai acontecer na transformação do corpo, na ressurreição do Senhor. Ora, Deus está tão interessado em conservar os salvos e Ele continua falando constantemente conosco. Nos disciplina, nos educa, Ele nos demonstra frutos para que possamos amar uns aos outros, não assim no sentido mais secular, mas no sentido específico. É o amor de Deus causado pelo fruto do Espírito, procedido pelo fruto. Quem sabe o que é fruto? O que é fruto, irmãos? Frutos são qualidades que em conjuntos que trabalham, revelando o caráter de Cristo em cada pessoa. É a disciplina. É o que nos disciplina, é o fruto do Espírito, não é as ordenanças que às vezes nós determinemos, não. O que nos disciplina é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? São qualidades em ação. São os frutos do Espírito, são bondade, benignidade, amor, não é isso? É fruto do Espírito. Então a gente é muito rico na graça. Riquíssimo nós somos. Porque o fruto nos enriquece de graça. O fruto ele traz paz. A paz ela é interpretada e executada pelo fruto do Espírito. Ninguém pode ter paz um com o outro no sentido bíblico se ele não for portador do fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Os frutos são 9. E o Espírito Santo que governa os frutos são quantos? O número do Espírito Santo é o número, como concessor de dons, o número do Espírito Santo é o número 10. Porque Ele é Deus e Ele é concessor de dons, Ele é doador de dons. Então o número dele é número 10. Por isso que tem dom que ele não é específico, ele só é voluntário, porque não pode colocar um dom específico mais do que 9. Senão adultera a lista do trabalhador do Espírito e ele vai para 11. Então, ele é 10. O número 10. Ontem mesmo, não foi sexto, o irmão Thaís pregou sobre o número 10. Não sei se não estavam aqui. Estava, me lembro, não é? Sobre o número 10. 10 talentos. Mas se você for atrás do fruto, o fruto é assim. Ele é 9 frutos do Espírito que promove o caráter cristão. 9 qualidades do amor, dirigido pelo Espírito Santo, que prefaz o total da palavra amor. E 9 dons ministeriais, também classificado e direcionado pelo número 10, que é o Espírito Santo. Isso é muito importante para nós. Vamos analisar aqui. Jesus, vamos aqui na letra B. Como será? Ele terá 2 fases. Ela, a vinda de Cristo, terá 2 fases. Na primeira, Jesus levará a sua igreja para a glória, vírgula. No instante, e em segredo,
Nesta ocasião, ele virá somente até isto, e chamará a sua Igreja. e das nuvens ele levará a igreja para o terceiro céu, Mas Jesus não habita literariamente falando no terceiro céu somente, ele habita no sétima glória. Então o amor dele, de Jesus, preste atenção, ele é tão puro, de tal maneira que não dá para se explicar, que ele descerá da sétima glória, passará pela terceira glória, terceiro céu, ele chegará no céu atmosférico, que é o céu onde ficam as nuvens, chama-se céu atmosférico. Ele sairá da sétima glória e ficará no céu atmosférico, nas nuvens, onde se pode ver as nuvens, elas pregam que Jesus está ali. Estão compreendendo? Isso significa que o amor dele é prático e não teórico. Porque ele deveria dizer assim, olha, amada minha igreja, eu já estou aqui no terceiro céu, no céu das festas das bodas. Vinde e chegai até mim. Não, ele vem buscar. Glória a Deus. Oh, aleluia! Maravilha de Deus. Ele vem buscar. Ele, como Deus, não se desloca em nada. Mas, no sentido de literarismo, ele aparecer, literal, ele se manifesta como homem sagrado e virá até as nuvens. Depois, ele estando nas nuvens, ele ajuntará o povo do Antigo Testamento. Ele se juntará ao povo do Antigo Testamento com o povo do Novo Testamento. Quando a gente bate uma tecla, outra, união. Ajuda o irmão, ajuda ele, porque futuramente vai ser assim. Aí Jesus vai ligar o povo do Antigo Testamento, encontrar-se-á com o povo do Novo Testamento e formará um só rebanho. Está no João 10:16, ele está dizendo, né? Ainda tem algumas ovelhas que não são deste aprisco, ao qual convém agregá-la ou congregá-la. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Justamente, esse encontro se dará onde? Como lemos, nas nuvens. O povo do Antigo Testamento foram salvos, mas eles não foram aperfeiçoados igual nós, sabia disso? Jesus fala isso em Lucas capítulo 10, versículo 24. Ele lamenta o desejo. Pode ler, irmão Thaís, se o irmão quiser. Lucas 10, 24. Jesus lamentando o que nós não temos, o que nós vemos hoje. Olha, é perigoso rejeitar, porque o que Deus deu para nós hoje, eles não receberam naquela época. Encontrou? Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que vós ouves e não ouviram. Estão compreendendo? E nos textos de Mateus 13 e de diante, ele diz: mas bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvem. Nenhum deles tiveram direito, irmãos e irmãs, de apalpar a palavra da vida e ter um ministério igual nós temos hoje em Cristo. É um ministério riquíssimo. Por quê? O que nos aperfeiçoa em Cristo é a morte e ressurreição dele e glorificação. Às vezes a pessoa foi salva no passado, no Antigo Testamento,
Mas todos que foram salvos antes da morte de Cristo não foram aperfeiçoados. Por quê? Quando o celebrante, a ceia, aquele que sabe muito bem o que é a ceia, quer participar da ceia, alguém não participa da ceia, o celebrante fica triste igual a Deus. Porque rejeitar a ceia é abraçar o pecado. Por quê? Para tomar a ceia, a pessoa se arrepende e Deus perdoa. Já que o perdão santifica, não tem desculpas de não tomar a ceia. Porque a mente está pesada. Mas Deus tem um compromisso de perdoar quando alguém arrepende. Perdoar na hora. Por isso que Paulo diz, examine cada um a si mesmo. E ele ensina o perdoar, para não tomar a ceia indignamente. Só que é pecado ficar sem tomar a ceia. O membro que está em comunhão com a igreja. Por uma coisinha ou outra coisinha. Por que é pecado? Porque Deus está dizendo assim, olha, eu quero te ajudar para que você tome a ceia. E a dúvida leva a pessoa a ser dominada pelo pecado. Duvida de Deus. Agora, o povo do Antigo Testamento, eles não tomaram a ceia como nós tomamos hoje. Tomamos. Eles tomaram? Por que não? Porque a Páscoa, ela era celebrada com carneiros que simbolizava Cristo, mas não era Cristo. Exatamente. Os carneiros comiam assados e não tomavam o vinho, que simbolizava o sangue de Cristo, como nós fazemos hoje o suco da uva no caso. Então todos eles morreram. Muito desejoso, é o que a doutrina da salvação traz, é muito desejo de servir a Deus e amar o seu irmão. Não é só o desejo de servir a Deus, é o desejo de servir a Deus, gostar de nós, da pessoa mesmo, de nós e também dos irmãos, no sentido geral. Agora, Deus, Ele pretendeu esta providência de união na glória. A união que Deus pretendeu é o testemunho que Ele dá de si mesmo. Quer analisar isso? Ninguém recuou do Antigo Testamento retrocedendo a fé, mesmo que eles salvaram vivendo no tempo da lei, mas Deus revelava para eles que a salvação não era por lei, pela lei, era exclusivamente pela graça. Quando nós estamos comentando sobre isso, ele ficar nas nuvens, Por esse motivo, para unir um só rebanho. Interessante que o povo do Antigo Testamento vai tomar a ceia uma vez, né? Primeira e última vez. E quantas vezes a pessoa recua no tempo oportuno? Vamos ver isso aqui, no livro de Hebreus mesmo, aqui no capítulo 11. Até a minha Bíblia está aberta aqui. No capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que se diz sobre os heróis da fé. Se o irmão quiser ler para nós, lê. Hebreus capítulo 11. Pode até ler esse trecho que nós estamos comentando sobre ele, do 34 ao 40. Isto. A listagem está bem acima, sobre os heróis da fé, mas já dá para tirar uma conclusão exata sobre esse assunto. Pode ler, irmão. Justificados pela fé, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fuga o exército dos estranhos, as mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, e até açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada.
Andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e montes, e pelas covas e pelas cavernas da terra. Versículo 39, analise bem a conclusão. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Só um momento, irmãos. Compreenderam, irmãos? Irmãs? Todos eles, tendo testemunho, dado testemunho pela fé, não recusaram a convivência com Cristo. Quando alguns estavam morando em caverna, sentia muito honrado que estava servindo a Deus. Vestido de pelos, porque a vestimenta era restrita por motivo de perseguições, mas eles se sentiam honrados porque estavam com Deus. Versículo 39, repete a frase. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. O 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso. E o que é que nos aperfeiçoa? Hã? Vamos ver em primeiro. Acho que nem precisa ler. Se o irmão quiser citar o versículo, ajuda aí. Não sei se o irmão sabe, 1 João 1, 5, 7, quer dizer. Está escrito assim, ó. Se estiver na luz, como ele na luz está, temos e o sangue, e eles não receberam essa purificação. Por que não receberam? É bom que os irmãos participam. 1,7 foi citado. Eles não aperfeiçoaram pelo sangue de Cristo, porque o sacrifício era com sangue de animais. E no capítulo 9 de Hebreus diz a palavra que é impossível que o sangue de animais aspergido sobre os imundos purifica o pecado. Era uma cerimônia para cá. Sim, irmão? Davi e outros profetas, até mesmo Jesus, ele menciona que Deus, ele não se agradava dos sangues, né, dos animais. Isso. Porque ele era aceito diante de Deus. Isso, é Salmo 51, parece que versículo 17. Tu não te agradas em sacrifício e holocausto, senão todaria. Mas o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. O espírito contrito e quebrantado não desprezará o Deus. Agora, não sei se os irmãos estão à altura que a palavra nos coloca. Estão, não é? Estão, somos salvos e pela graça, e temos mais graduação do que os salvos do Antigo Testamento. Estão compreendendo? Amém. Tem muito registro bíblico sobre isso. No capítulo 13 de Samuel, versículo 13, 12 e 13, quando Saul foi oferecer sacrifício, o que aconteceu com ele? Foi rejeitado. Por quê? Então, veja bem, só por isso. Mas porque ele foi se oferecer sacrifício e foi rejeitado? Porque ele era da tribo de Benjamim, não é? E só poderia ser da tribo de Levi. Agora, imagina bem, qual é o sacrifício que nós oferecemos a Deus hoje? Louvor, orações que é rejeitado? Não, nenhum. Nenhum sacrifício hoje é rejeitado por Deus, então cheio de coração. Porque não é sacrifício, não é porque não é. Porque a ordenança da lei, irmão, foi rasgada. É preciso nós entender muito isso para que a palavra aperfeiçoe mais. Aquela ordenança que era por lei, a tribo de Levi, somente eles poderiam ser sacerdotes, como no caso de Uzias, acho que não conhece também, né? Urias também foi punido com lepra, 26, 20 de Segundas Crônicas, porque não podia oferecer sacrifícios.
sacerdotal. E nós podemos? Não podemos, não. Quando Pedro ia pregar, irmãos, para a igreja, ele dirigia a palavra com o máximo de respeito e reverência que a igreja é. Pedro pregando para a igreja nesse tempo, nessa mesma época que estamos, lá pelo ano 64, por aí, 50, ele tratava a igreja o que a igreja era. Está em 2 Pedro 2. Pedro mostrando que nós podemos oferecer sacrifício sacerdotal a Deus, que é a nossa oração. Glória a Deus. Somente os sacerdotes podiam orar a Deus, a menos que Deus abrisse uma exceção, no caso de Ana, outras muitas poucas. Era exceção. Mas hoje não é exceção, hoje é integração. Nós estamos integrados nesse ministério e... Encontrou, irmã Sandra? 1 Pedro 2, 9 ao 10. É muito lindo a palavra. Até no caso de Ana, ela não poderia, no caso, ter feito aquela oração? Era uma exceção. Porque Deus, ele não é extremista. Conhece crente extremista? Conhece? Ridicularizado. Conhece? Exclusivismo. Conhece? Não tem dificuldade. Vou fazer um exemplo. Às vezes uma pessoa tem horário de chegar na igreja, mas por um motivo ou outro, a gente é humano, causou um problema, chegou atrasado. É aceito. Ele chegou bem atrasado, mas chegou. Porque os problemas vieram, mas ainda venceram. Por quê? Que nós estamos falando? Porque a doutrina de Cristo, ela não é exclusivista. Não sei se o irmão sabe o que quer dizer essa palavra. Ela agora está caindo, mas tinha membro que dizia que só tinha salvação de uma igreja só e mais nada. É doutrina exclusivista. Ele não serve. Exatamente. Mas isso aí é exclusivismo também, não é? Encontrou aí 1 Pedro 2,9? Pode ler, seu irmão disse. Mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais a virtude daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Nós somos o quê? Nós somos, 1 Pedro expressa o quê? Na prática, ele era eleito, a nação eleita, o santo, sacerdócio. Sacerdote é uma pessoa que fala diretamente com Deus, irmãos, é isso. Fala direto, homem ou mulher, fala direto. Por isso que ele classifica o corpo da igreja, todo o corpo da igreja, como o corpo sacerdotal. Corpo sacerdotal. E o que mais? Para qual finalidade? Para anunciar. Não é? Anunciar como pode, como sabe anunciar. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas. Maravilhosa luz. Tem o objetivo e o subjetivo. Nós somos sacerdotes, sacerdócio santo, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é a palavra libertadora. E o 10. Aleluia. Analise bem a nossa posição. Então, hoje nós estamos numa posição que o povo do Antigo Testamento não alcançaram. E vós que em outro tempo não ireis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançai a misericórdia. Agora, analisando bem, o que significa a palavra misericórdia? Os irmãos sabem que a Bíblia ela é lida e interpretada. Os versículos são lidos e interpretados.
para que não confunda a razão com a emoção, a simplicidade com a prudência. Para isto, a misericórdia é uma palavra que ela vem de duas frases. Miséria, acordo. E esta misericórdia foi selada com o sangue de Cristo uma vez por todas. Quem não entende, às vezes o momento não é de pedir misericórdia, a pessoa pede. Precisa pedir? Não. Por que não? Como é que você vai pedir uma coisa que você tem? Como você vai pedir uma coisa que você já tem? Entendeu? Hã? E quando tem, em vez de pedir, agradece. Para sustentáculo da palavra de Deus, a misericórdia foi selada uma única vez por todas. Agora, a misericórdia ela é sustentada através do perdão. Eu já tive essa matéria. Por que perdoar? Para não naufragar a misericórdia, o acordo que Deus fez uma única vez, selada com o sangue de Cristo. Por isso, quando você for necessário perdoar, lembre como está fazendo, lembre com raciocínio. Quem não perdoa, quebra o selo do concerto eterno, uma única vez feito. E é nesse concerto que nós temos essa oportunidade de perdoar. Então ele ficará nas nuvens, se juntarão quem? Os salvos do Antigo Testamento, homens e mulheres, reunirão nas nuvens e eles seguirão na frente. Oh, aleluia! E a igreja atrás louvando e os anjos juntos. Eles seguirão aonde? Na frente, até aquele local. Até a terceira glória, que é o salão do banquete. Isso é muito revelado em Cantares de Salomão. Se os irmãos olharem bem, com cuidado, ali está o perfeito amor de Deus com a igreja, tipificando Cristo e a sua igreja. Então ele seguirá diretamente para o local onde Paulo foi, em 1 Coríntios capítulo 12, né? Ele foi a 2 Coríntios, ele foi até o terceiro e viu coisas que não eram. Você sabia que tem que ter cuidado, tem crente que conta visão, ele espia na fé. Tem visão que sim, mas tem visão, se você contar, você fracassa na fé. Daniel, né? Ensinado pela Bíblia. Lá os 7 trovões de João, capítulo 10, ele falou, eu vou escrever o que os 7 trovões estão dizendo. Ele entendeu. Só que a voz disse, não escreva, mas serva. Eu já vi pessoas fracassar na fé, porque tem mania de contar uma certa determinada visão, e é só para ele. Não para ele. Hã? Não, mas a Bíblia fala disso, não é? Fala muito disso, contar uma certa determinada visão. No caso da revelação de Sansão, foi o fracasso dele, né? Aquele ser. Daniel também. Isso, sela e não fale com ninguém. Se ele sabia, mas ele era irrepreensível diante de Deus. Isso é muito importante para nós. Naquela chegada de Jesus Cristo, lá na festa do casamento, festa? Eita maravilha! Quem já sabe o endereço, diga glória! Não sabe não, irmãos? Como se chama o endereço da casa do nosso pai? O endereço no sentido bíblico chama o local aderecionado à festa do casamento. Já leram isso ou não? Está aqui no Apocalipse 19, versículo 7.
Isto. As bodas do Cordeiro, versículo 7 até o versículo 9, fala disto. A igreja, ela glorificando e dizendo: alegremos-nos, alegremos, e regozijemos e demos de glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro. Isto, e a sua esposa já se aprontou. Tem um tema aqui na Bíblia, do capítulo 12 de Apocalipse. Aquele tema integral: a igreja está passando a última fase de tentação e depois nunca mais. Vale a pena perseverar, sim ou não? Porque quem nos ajuda é Ele. Veja bem. Então a igreja vai subir para fazer o que na glória? Casar com o Pai já está. Desde o primeiro dia que aceitamos a Cristo, ou antes do nosso nascimento, Ele já tinha traçado estar com Ele. E com o Pai, com o Filho e no Espírito de Deus, tanto nós estamos agora. Amém. Agora a igreja irá subir para qual finalidade? Para o casamento. Esse casamento, ele é muito exemplificado na Bíblia. Depois, não hoje, mas os irmãos sabem que a Bíblia tem estudo tipológico, quem sabe? Tipo. Jesus usava tipos na linguagem do Novo Testamento. 3,14 de João, ele diz assim: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será erguido da terra. Linguagem tipológica. Ele usou também a tipologia no ministério de Jonas, não usou? Sim. Assim como Jonas esteve, 3 dias, 3 noites. Exatamente. Ministério estrangeiro acima de Jonas, Senhor Jesus. É o sinal. Ele usou muito. Assim também, Noé, ele cita Noé na época do arrebatamento. Mas também ele cita, no sentido tipológico, Noé por cima do dilúvio. Noé, o dilúvio causou o quê? Grande de destruição, a tribulação, e a tribulação, a destruição. Então a igreja irá subir, e naquela época, devido ao casamento, a igreja está por cima da grande tribulação dos 7 anos. Mas depois que as águas minguaram, Noé voltou e povoou a terra, né? A terra se tornou povoada, povoou a terra novamente. É um sinônimo de Cristo. Quando Ele voltar, como a igreja, Ele arrancará o mal da terra e jogará no abismo. Ainda não é a Nova Jerusalém. Por que estou falando isso, irmãos? Prestem atenção, vocês às vezes precisam responder essa pergunta. Alguém falou para mim: então, vai haver o paraíso, e naquele paraíso haverá mulheres dando à luz a crianças, pessoas envelhecidas, pessoas com 100 anos sendo ainda novas. Está em Isaías 65, 20, se não me falha a memória. E vai ser assim eternamente. Aí você usa a defesa da fé e dirá: não, esse paraíso que você está falando, ele vai existir. Mas é o paraíso vegetal. Não é o nosso reino eterno, como se chama na Bíblia. Se nós lermos o Apocalipse, capítulo 21, todo o capítulo, chama-se reino mineral. Ô, glória! Reino mineral. Por que mineral? Porque as ruas, irmãos, são de ouro. Os muros são de jaspe e cristal. O brilho não é do sol, é da glória de Deus. Oh, aleluia! Então ele é o reino mineral. E esse reino ainda não chegou. Aí você desmonta aquela seita que mostra
o paraíso somente naquela posição que a Bíblia fala, não é verdade, mas não é o todo. Então a igreja, ela irá subir. Para qual finalidade? Para as bodas, que é o mesmo que o casamento. E depois do casamento, o que a igreja fará? É a mesma cultura que Jesus usou aqui na terra, a mesma cultura. Ele ajuntou seus discípulos, reuniu os seus discípulos. Primeiro, ele demonstrou a sua união. Depois da união, ele deu o pão. Depois do pão, ele deu a ceia, deu o cálice. É sistemático, não pode fugir do assunto, mas já vamos concluindo aqui. Depois continuaremos na outra segunda, porque é bom você fazer comentário, não é? Para que nós entendamos bem. Mas eu quero só citar aqui, antes de fazer esse comentário, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52, diz a palavra: que o arrebatamento acontecerá no momento, no abrir e fechar, todos serão não, transformados. Primeiro, transformados. Eu não estou lendo porque assim está escrito. Nem todos dormiremos, mas nem todos pertencem os que dormem, os que são mortos antes, mas os salvos serão num abrir de olhos, serão e depois arrebatados. Transformado literariamente, a mudança do corpo, de corpo fraco para corpo celestial. Corpo terreno, corpo que vive de arrasto, corpo que vive gemendo, reclamando porque é consequência do que suportou lá no passado, Adão. Corpo de arrasto, corpo enfermo. De repente aparece corpo celeste. Corpo que se arrasta, agora é corpo que voa. Oh, aleluia! Corpo que voa. Corpo que é dominado pelo frio, pelo calor, pelo vento, pela tempestade, pela fome, pelo sono, por tudo. São as leis que regem a natureza e não tem como evitá-la. Está compreendendo, Laércio? Depois, na transformação, haverá corpo que domina sobre todas as leis. Corpo que está grudado aqui na terra. Por que a gente pula e volta? Porque o ímã segura esse corpo. Somente a transformação literária faz com que nós vençamos a lei da física. Glorificado é o nome do Senhor. Tudo isso está preparado para nós. Depois do corpo transformado, eles ainda terá que passar pelo juízo. Hã? Eles ainda terá que passar pelo juízo ou será arrebatado? Não, porque quando a igreja foi arrebatada, ainda falta 1000 anos para o juízo final. Mas lá de Joel diz em Joel 3, 12, está falando até isso que a palavra diz que haverá dias que o Senhor ajuntará a igreja em Josafá, lá no terceiro lugar, e lá o Armagedon. Mas aí já entra 7 anos depois do arrebatamento, que é Joel 3:15, 16, multidões no vale da decisão, e classifica multidões no vale de Josafá. Aquele dia será o dia terrível do Senhor, não em dia nem noite, escuro e claro, mas a igreja isenta. Ei, maravilha! A igreja isenta. É guerra para o povo. Nessa guerra, aquela guerra, creio que nós vamos chegar nessa guerra que Joel já profetizou, que é a guerra do Armagedon. É um vale muito longo que tem lá em Jerusalém, onde as nações estão se unindo para conquistar aquele local por causa do petróleo. Mas a igreja não vai ingressar. Ela vai ingressar na guerra do Armagedon, mas sem lutar.
e vestido de branco e sem sofrer poluição. Eita Deus maravilhoso. Veja bem. Então, irmão, depois nós vamos chegar à conclusão que o arrebatamento, ele se dará 1000 anos antes do juízo final. Pois nós vamos chegar a essa conclusão aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Então, veja bem, no arrebatamento ele tem essa segurança. Você é preocupado em amanhã entregar um currículo, ou preocupado em casar no sábado próximo. A trombeta tocou, a consciência sumiu. Agora nem pensar em entregar currículo e nem no casamento no sábado, agora é lá. Porque se não houver a transferência que Adão negligenciou da consciência para a transferência, não tem como a pessoa não subir com bagagem para a glória. Bagagem de geladeira velha, geladeira nova, tanque velho, tanque novo, sapato usado, móveis que chegou hoje da Casa Bahia, e tudo na mente da pessoa. Nós temos resultados bíblicos que isso não vai acontecer. Porque a mudança ela é radical. Pode ver que a mudança do Espírito de Deus hoje é uma mudança radical em atitudes. Bom, depois nós continuaremos nessas 9 horas. É bom os comentários, né? Então a igreja irá subir. Depois que ela chegar na glória, ela irá, e ainda mais. Sabia que a Nova Jerusalém está pronta lá? Mas não está inaugurada. Oh, Deus maravilhoso! Ela será inaugurada com a presença da igreja. É isso que nos alegra. Por isso que a salvação ela tem 3 patamares. Antes do nascimento, no presente e no futuro. Garantido. A Nova Jerusalém, sabe quem vai inaugurar ela? Maravilha! O João Carlos vai estar lá. Muito bom, né? O senhor, quem trouxe a sua oferta, irmãos, apresente aí. Pastor, e também quando a gente estiver lá, nós não vai sentir mais nada. Nem dor, nem pensar em pagar mais nada. Nem pensar em pagar mais nada, porque o que leva esse pensamento é a consciência. Mas a consciência não foi liberada a Adão no tempo da criação. Adão foi beneficiado com o benefício da inocência. Não é isto? Compreendeu, Laércio? Apresenta as ofertas a Deus aí. Apresenta com amor, com alegria. Quem pode ajudar, ajude com amor, com alegria, com graça em cada coração. Glorificado é o nome do Senhor. Senhor Deus, receba a oferta que o Senhor tens preparado para o teu povo, Senhor. E receba, meu Deus, porque o Senhor prepara tudo primeiro e ninguém impede. Amém e graças a Deus. Quem pode ajudar, ajude aí com amor, ajude com alegria, com graça. Quem pode distribuir os envelopes também. Irmão, mas a gente, mesmo se estiver devendo algo, em qualquer loja, a gente tem que pagar primeiro que subir, não é isso? Tem que pagar tudo antes de subir. Não vai entrar e vai pagar, não vai entrar bagagem, mas tem que pagar o nome limpo também. Não é isso? Não é isso? Comprou, tem que pagar, não é isso? Sim. Às vezes as pessoas compram, Jesus vai demorar para vir, eu vou comprando e vai deixando a dívida lá. Se Jesus chamar Só que quem tem resultado é a loja, porque ela pode pegar os novos e ficar com ele, e ainda receber o carteiro. Compreenderam? São coisas que você tem que analisar, mas no arrebatamento, quem humanamente falando, quem vai ter lucro é o dono do carro. É o que vendeu o carro, no caso. O cristão sobe e o carro fica para quem quiser. A casa. Por exemplo, eu fui lá na loja, comprei 3 mil de coisa. Aí eu não paguei aquela dívida e Jesus me chamou. Então eu estou com dívida. Vai depender da sua consciência, se é de má fé ou má fé, porque tem gente que compra aí porque é de má fé. Exatamente. Por exemplo, no mercado Bahia, eu vou comprar R$1.000, mas você dá R$10 você de 5 vai caducar. Já está com má fé. Já está comprando, você tem direito de não pagar.
Aí já é calote, né? Calote. Pega os envelopes, eu vou passar a palavra ao irmão Carlos, como de sempre. E depois orar em favor dos irmãos, das irmãs, mas é muito bom o estudo bíblico ou não? Precisa ou não precisamos? Que a gente vai ter que receber os estrangeiros. Hã? Está escrito que a gente vai ter que receber os estrangeiros. Não, quem vai receber os estrangeiros, Jesus nos recebeu, porque nós somos estrangeiros. Nós não somos descendentes de Israel. Então, mas ela não vai ter que pregar para os judeus? Quem? Ela não vai pregar para os judeus? Quem vai pregar para os judeus, depois nós vamos ver na Bíblia quem vai pregar para eles. Tá bom? É o próprio Cristo. Vai chegar esse tempo. Vamos, vou passar a palavra ao irmão Carlos, como de sempre. Foi bom, irmão Carlos, despertou a curiosidade, de né? Deus. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. A igreja. Graças a Deus. Que toma posse da tua vitória, diz amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Todas as noites, Jesus, Ele está aqui, dando um alimento para cada um. Quem pegou seu alimento aqui hoje, diz amém. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Amanhã, Deus permitindo, louvado seja a irmã Ivone entrou em contato com a pessoa que vai trazer amanhã a palavra aqui, o boliviano. Oi? Ah, agradecimento? Louvado seja Deus. Ah, louvado. Então amanhã a nossa montanha vai dar agradecimento. Quarta-feira eu vou ter com a Fundação Reviver. Os irmãos que puderem tragam um quilo de alimento. Quem me entendeu diz amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Deus permitir, nossa móvel está aqui, mas nesse que ela não vê, Jesus ele está aqui. Quem queria ser diz amém. Louvado seja Deus, amém? Quinta-feira nosso culto doutrinário e sexta-feira, louvado seja Deus, amém? Culto de oração, louvado seja Deus, nós temos também acompanhando com o tema da campanha lá da sede mundial. Esqueci novamente de trazer, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. E pela louvado seja Deus, foi uma bênção aqui sexta-feira, louvado seja Deus. Foi ou não foi, igreja? Meu Deus, Deus levou uma bênção grande aqui. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, louvado seja Deus. Sábado, louvado seja Deus também. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, nosso irmão Flávio, ele falou que vai trazer de novo a palavra sábado, né? Louvado seja Deus, né? Já arrumou o pregador pronto sábado? Oi, já arrumou já? Quem é o irmão? Lá do Jardim. Qual o nome dele? Ah, é o André, que é isso aí. Você tinha falado que eu tinha me esquecido, louvado seja Deus, amém? Graças a Deus, amém? E domingo, louvado seja Deus, né? Quem estava aqui domingo, louvado seja Deus? Hã? Meu Deus, que bênção, louvado seja Deus, né? Eu trouxe uma palavra aqui, nossa, encheu aqui, né? Deus trouxe tanta gente aqui ontem, louvado seja Deus, né? Que palavra, sabe? Todo mundo maravilhado aqui, louvado seja Deus, para a glória de Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, louvado seja Deus, né? Sexta-feira nós temos, né? Quarta-feira eu estou na consagração, vai ser o quarto dia da campanha, louvado seja Deus, né? Eu não vim, mas já pedi, né? Pastor Manuel trazer a palavra, louvado seja Deus, né? O irmão estava aqui na quarta-feira, de manhã. Assim. De manhã cedo, né? Eu falei que eu ia viajar, conforme fosse, né? Isso, louvado seja. Não, quando eu fui viajar, o irmão trouxe a palavra. Sim, foi. Louvado seja Deus, Foi, amém? justamente. Amém? Para não quebrar a campanha, louvado seja Deus. Quem me entendeu, diz amém, amém? Quarta-feira, Deus permitir, estou aqui trazendo a palavra aqui na campanha. Será o quarto dia da campanha, louvado seja Deus, né? Espero no Senhor, porque o Senhor fortalecerá o desejo do coração. Quem me entendeu, diz amém. Amém? No livro, né, de Salmos 27:14, louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Quem quer nossa vitória aqui nessa noite diz amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Sexta-feira também nós temos consagração. A irmã Rosana está na consagração? Que dia que ela está na campanha? Já acabou? Não, na consagração, você estava na campanha ou acabou? Ah, terminou, louvado seja Deus, amém? Meus irmãos, louvado sexta-feira nós temos também aqui oração né, aqui na consagração e no domingo também. Quem me entendeu diz amém. Amém, igreja? Que Deus... Oi? Ela estava de quarta, ela terminou e você começou. Isso, por isso então, eu esqueci, louvado seja Deus, né? É isso aí mesmo, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Quem quer nossa vitória aqui diz amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, louvado seja Deus. Santo Deus de Israel. Amém? Vamos receber o servo do Senhor, com as palmas bem fortes para o Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus nesse trabalho. Sobre dívida que o irmão Carlos citou.
a pessoa faz um empréstimo e ela morre. Segundo que já me informaram, aquela dívida apagou, acabou. As dívidas que a minha falecida esposa fez foram canceladas. Todas foram canceladas. Falou, não tem mais validade. Está cancelado. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos. Do meu pai, eles comprou dos filhos. Quando meu pai morreu, ele deixou uma dívida, o banco comprou, porque ele tomava empréstimo para negócio, coisa dele lá. Eles compraram. Quem ficar, paga. Pronto. Quem fez com sinceridade, vai embora. Agora, se um daqueles irmãos partir pro senhor, aí fica só pros outros. Aí eu Por isso que a gente tem que estar sempre. Nós temos que gostar das coisas que Deus nos deu aqui, mas em segundo lugar, em primeiro lugar é Cristo em tudo. A outra segunda-feira, querendo Deus, tem aqui até um esboço, os irmãos que não têm, se distribuí-lo sobre a que você tem, não é? Sobre a vida de Cristo. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho, irmãos. Vocês compreenderam a palavra? Ou não? Uma pergunta aqui. Por que nós temos que ouvir a palavra e procurar compreender, irmãos? Quem está ministrando, seja eu ou outro servo de Deus, o irmão, tem a responsabilidade, sente o peso. Mas quem está ouvindo tem que sentir a mesma responsabilidade de guardar. É a mesma coisa, as responsabilidades são iguais. Quem está distribuindo e os que estão ouvindo deve ter responsabilidade. Então, por isso, e quando a pessoa ouve a palavra e que ela não presta atenção, a palavra cai por terra. Isso é perigoso, porque aí Deus cobra, aí entra o juízo. Toda negligência que o homem cometer e não se arrepender, há de dar conta nela no dia de juízo. Mateus fala isso, não é 12. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso, que é o verdadeiro culto de cura divina, segundo a Bíblia. E vamos pedir também ao Senhor oração em favor de Israel, das outras nações, os povos que estão em terríveis aflições em vários lugares, todos os lugares do mundo, de uma maneira terrível. Vamos apresentar, porque aqui na terra, viu, igreja? Deus constituiu aqui na terra um exército, povo unido, disciplinado, é membro do exército de Deus. E ora e Deus responde. Senhor, nosso amado Deus, que já foi mencionado, Senhor, e o que não foi também, meu Deus, Senhor da glória, receba nossas orações, Senhor da glória, com o poder da tua palavra, segundo a tua misericórdia, que permanece para sempre, que assim seja. Que Deus continua nos abençoando. E eu já estava comentando, irmão Carlos, tem irmãos aqui na igreja que já podem me ajudando, nos ajudando no ensinamento. Você vê que beleza? Eita maravilha! Por que eu estou falando isto? Uma época chegou uma irmã na igreja, um irmão foi apresentado, e a irmã fechou bem a cara. Verdade. Esse irmão também revela. Desse jeito, com tom de rejeição. Tem pessoas que pensam que é crente e não é. A nossa alegria é ver irmãos mais edificados, mais sábios do que nós, para a glória de Deus. Amém? Vamos pedir a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, na graça de Deus. Se alguém quiser oração, vem. Se quiser um som com a gente, vem. Senão já está terminado. Vai na paz. Vão na paz da graça de Deus.